Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 35. Recebi novamente a palavra de Iau. Filho do homem, vire-se na direção da região montanhosa de Seir e profetize contra ela. Diga-lhe: eu estou contra você, região montanhosa de Seir, vou estender a mão contra você e fazer de você um deserto desolado. Reduzirei as suas cidades a ruínas, e você se tornará um deserto desolado, e você terá de saber que eu sou Iau. Pois você demonstrou ferrenha hostilidade contra os israelitas e os entregou à espada no tempo do desastre deles, no tempo da punição final deles. Portanto, tão certo como eu vivo, vou entregar você ao derramamento de sangue, e o derramamento de sangue a perseguirá. Visto que foi o sangue que você odiou, o derramamento de sangue a perseguirá. Vou fazer da região montanhosa de Seir um deserto desolado, e eliminarei dela todos os que passam por lá, indo ou voltando. Vou cobrir de mortos os montes dela, os mortos a espada cairão nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água. Farei de você uma desolação permanente, e suas cidades não serão mais habitadas. E vocês terão de saber que eu sou Iau. Você disse: essas duas nações e essas duas terras se tornarão minhas, nós tomaremos posse delas. Embora o próprio Iau estivesse ali. Portanto, tão certo como eu vivo, vou agir com a mesma ira e ciúme que você demonstrou no seu ódio contra elas, e me darei a conhecer entre elas quando eu julgar você. Então você terá de saber que eu mesmo, Iau, ouvi todas as ofensas que você dirigiu contra os montes de Israel, quando disse: eles foram desolados e entregues a nós para que os devoremos. Vocês falaram arrogantemente contra mim e multiplicaram contra mim as suas palavras. Eu ouvi tudo. A terra inteira se alegrará quando eu fizer de você um deserto desolado. Assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi desolada, assim farei com você. Você será reduzida a ruínas desoladas, ó região montanhosa de Seir, sim, todo o Edom, e terão de saber que eu sou Iau. Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 36. Filho do homem, profetize o seguinte aos montes de Israel. Montes de Israel, ouçam a palavra de Iau. O inimigo zombou de vocês, dizendo: até os montes antigos se tornaram nossa propriedade. Portanto, profetize o seguinte: visto que eles os devastaram e os atacaram de todas as direções, para que vocês se tornassem propriedade dos sobreviventes dentre as nações, e visto que as pessoas não param de falar de vocês e de caluniá-los, por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano rei Iau. Assim diz o soberano rei Iau aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, às ruínas que foram desoladas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelos sobreviventes das nações ao redor, a esses, o soberano rei Iau diz: vou falar no fogo do meu zelo contra os sobreviventes das nações e contra todo o Edom, os que com grande alegria e profundo desprezo afirmam que minha terra é deles, para se apoderar das suas pastagens e para saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel, e diga aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: ouçam. Vou falar no meu zelo e no meu furor, por causa da humilhação que vocês sofreram da parte das nações. Eu mesmo ergo minha mão e juro que as nações vizinhas também sofrerão sua própria vergonha. Mas vocês, montes de Israel, produzirão ramos e darão frutos para o meu povo Israel, pois eles voltarão em breve. Pois eu estou com vocês e voltarei a minha atenção para vocês, e vocês serão cultivados e semeados. Vou multiplicar o seu povo, toda a casa de Israel, toda ela, as cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Sim, vou multiplicar o seu povo e os seus rebanhos, eles aumentarão e se tornarão muitos. Farei com que vocês sejam habitados como eram antes, e os farei prosperar mais do que no passado, e vocês terão de saber que eu sou Iau. Farei com que pessoas, o meu povo Israel, andem sobre vocês, e eles tomarão posse de vocês. Vocês se tornarão a herança deles e nunca mais os deixarão sem filhos. Visto que estão lhes dizendo: você é uma terra que devora as pessoas e deixa as suas nações sem filhos, por isso, você não devorará mais as pessoas nem deixará mais as suas nações sem filhos.
Não a sujeitarei a mais nenhum insulto da parte das nações nem a farei suportar a zombaria da parte das pessoas, e você não fará mais as suas nações tropeçar. Então recebi novamente a palavra de Yahweh. Filho do homem, quando a casa de Israel estava morando na terra deles, eles a tornaram impura com os seus caminhos e com as suas ações. Seus caminhos eram para mim como a impureza menstrual. Então despejei sobre eles o meu furor por causa do sangue que haviam derramado sobre a terra e por terem tornado a terra impura com os seus ídolos repugnantes. De modo que os espalhei entre as nações e os dispersei entre as terras. Julguei-os conforme os seus caminhos e as suas ações. Mas, quando eles chegaram àquelas nações, as pessoas profanaram o meu sagrado nome, dizendo a respeito deles: esse é o povo de Yahweh, mas eles tiveram de sair da terra dele. Por isso terei consideração pelo meu sagrado nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para as quais foram. Portanto, diga à casa de Israel: não é por vocês que estou agindo, ó casa de Israel, mas é pelo meu sagrado nome, que vocês profanaram entre as nações para as quais foram. Eu certamente enaltecerei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, que vocês profanaram entre elas, e as nações terão de saber que eu sou Yahweh quando eu for enaltecido entre vocês diante dos olhos delas. Vou tirá-los dentre as nações e reuni-los dentre todas as terras, e vou levá-los de volta à sua terra. Aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão puros, eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos repugnantes. Eu lhes darei um novo coração e porei no seu íntimo um novo espírito. Tirarei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito no seu íntimo e os farei andar nos meus decretos, e vocês obedecerão e cumprirão as minhas decisões judiciais. Então vocês morarão na terra que dei aos seus antepassados e serão o meu povo, e eu serei o seu Criador. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Darei ordem aos cereais e os tornarei abundantes, e não trarei fome sobre vocês. Tornarei abundantes os frutos das árvores e os produtos dos campos, para que vocês nunca mais sofram a vergonha de passar fome entre as nações. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas más ações, e sentirão nojo de si mesmos por causa da sua culpa e das suas práticas detestáveis. Mas saibam do seguinte: não é por vocês que faço isso, pelo contrário, envergonhem-se e sintam-se humilhados por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. No dia em que eu purificar vocês de toda a sua culpa, farei com que as cidades sejam habitadas e que as ruínas sejam reconstruídas. A terra desolada, que estava desolada à vista de todos os que passavam, será cultivada. E as pessoas dirão: a terra desolada se tornou como o jardim do Éden, e as cidades que estavam em ruínas, desoladas e derrubadas, estão agora fortificadas e habitadas. E as nações que restaram em volta de vocês terão de saber que eu, Yahweh, é que reconstruí o que estava derrubado e plantei o que estava desolado. Eu, Yahweh, é que falei e fiz isso. Além disso, permitirei que a casa de Israel me peça para fazer isto por eles. Multiplicarei sua população como um rebanho. Como o rebanho dos purificados, como o rebanho de Elshalaim nas suas festividades, as cidades que estavam em ruínas ficarão cheias de rebanhos de pessoas, e terão de saber que eu sou Yahweh.